Olá, especialista, tudo bem com você? Quero saber se você está me vendo e ouvindo bem. Eu estou muito feliz por estar aqui com você nesse aulão muito especial de planejamento. Um assunto que eu gosto demais de falar, gosto muito de conversar sobre isso e de organizar. O objetivo aqui é trazer para você tudo aquilo que você precisa saber sobre como deve ser o seu olhar para estruturar um plano de aula, principalmente um plano de aula de alfabetização, para que o seu ano seja um ano muito, mas muito produtivo. Então, eu estou pronta para estar entregando para você um super conteúdo. Então, vai me dizendo aqui no chat se você está vendo e ouvindo direitinho. Eu tenho certeza que você sairá daqui com muitos ganhos. Eu tenho certeza absoluta. Então, pega o seu caderno, pega suas anotações. Nós começamos esse aulão agora e eu quero dar o meu melhor, por isso eu já vou começar, porque a gente tem muito conteúdo e muita reflexão. Eu quero mostrar para você exemplo de plano de aula também, mas eu quero dizer para você sobre o que você deve observar inicialmente nos teus alunos, né, que estão com dificuldades aí no processo de alfabetização ou também de desenvolvimento. O meu objetivo principal aqui é desconstruir aí aquilo que tiver tapando seus olhos, é retirar as vendas dos teus olhos para o que seja planejamento. E isso daí eu tenho certeza que você vai aplicar também na sua vida, não é só para dentro da sala de aula. Tudo que eu vou mostrar para você aqui vai servir para que você possa aplicar em diversas áreas da sua vida. Então, se está tudo preparado aí, vem comigo. E outra coisa, olha aqui, tem gente falando, muitos alunos têm dificuldades. Sim, muitos alunos têm dificuldades, muitos professores não sabem o que fazer com tantas dificuldades na sala de aula, não é mesmo? Mas eu quero dar aqui uma direção para você nessa aula muito especial, gratuita, que você está aqui usufruindo, né, do meu tempo e também demandando aí o seu tempo para aprender, né? Eu estou aqui na condição de quem ensina e você na condição de quem aprende, e nós vamos trocando à medida do possível para que você possa sair daqui assim com muitas aprendizagens, tá certo? Então vamos lá, preparados? Verdade. E para falar de dificuldade, e falando em dificuldade, né? Falando em dificuldade, eu quero começar dizendo para você que nós precisamos começar certo para não errar, não é verdade? E eu aprendi a planejar da forma mais difícil possível. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque eu não aprendi na faculdade, eu não aprendi na formação de professores como estruturar um plano de aula de sucesso. Na verdade, o que eu aprendi a fazer era uma lista de atividades que eu precisava organizar em um caderno para que, isso já há mais de 20 anos atrás, né, gente? Para que eu pudesse estar organizando ali o que eu deveria tratar com os meus alunos na sala de aula. Apenas isso. Só que com o passar do tempo, eu fui entendendo que planejar não era isso. Que planejar era muito mais do que uma lista de atividades. Eu costumo falar, né, para as minhas alunas do curso de neuroplanejamento de aula que eu tenho, que é o seguinte: é diferente, né? Lista de tarefa e plano de aula. Plano de aula é algo muito mais conciso, plano de aula é algo que você consegue ver, ter clareza de tudo que você precisa alcançar, né? Muito mais do que uma lista de tarefas, né? Lista de tarefas a gente faz como se você estivesse tendo assim grandes ideias, mas sem objetivo absolutamente nenhum, né? Então, eu aprendi de uma outra forma, eu não aprendi na minha formação. Assim como eu tive uma formação muito falha, né? Eu tenho certeza que você que está ouvindo também não teve uma formação tão completa assim, na verdade. Aqui, eu tenho mais de 500 professores que estão ao vivo hoje, né? E eu tenho certeza que esses professores também, assim como eu e você,
também tiveram a mesma experiência de não ter tido um bom aproveitamento nesse quesito na formação, não é verdade? Eu tenho certeza que você pode confirmar isso aqui nesse chat, né? Se você também, assim como eu, teve essa dificuldade, né? Se deparou com uma sala de aula e não sabia nem o que fazer, isso é muito comum. Não é uma culpa sua, né? E graças a Deus que eu, com a minha experiência ao longo de todos esses anos, eu posso mostrar para você como é para ser feito. Eu vou tentar, durante essa aula, expressar para você de uma forma mais simples possível, tá? O começo de uma grande jornada. Por que eu estou dizendo isso? Porque em uma aula eu não vou conseguir juntar tudo aquilo que ao longo de 20 anos, mais de 20 anos na sala de aula, eu consegui construir de modo eficaz. Eu tive uma coordenadora pedagógica que, quando ela pegava o meu plano de aula, ela dizia assim: Carla, eu amo olhar para o seu plano de aula, porque quando eu olho para ele, eu percebo tudo, exatamente tudo que vai acontecer na sua aula. E mais, o dia que você precisar faltar, não tem como uma pessoa pegar esse plano de aula e fazer diferente, porque está tudo aqui, é só executar. Então, a minha ideia sempre foi essa, sempre foi trazer para a minha cabeça clareza daquilo que eu precisava fazer, daquilo que eu precisava alcançar com os meus alunos, e é sobre isso que eu preciso que você vire essa chave aí na sua cabeça, tá certo? E além disso, evidentemente, eu quero te mostrar um roteiro, né, para que você possa entender um pouco sobre como estruturar o processo de alfabetização dos teus alunos dentro desse planejamento, tá? Em meio à diversidade que você vai encontrar na tua sala de aula, tá certo? Então, vamos nessa. Então, precisamos começar certo, para não errar. Eu não tive esse privilégio, tá? Então, eu estou dando a você esse privilégio de começar certo. E o que eu fiz, né? Como eu disse, eu passei longos anos da minha vida como professora, seguindo programas de ensino da série. Era a única coisa que eu sabia fazer. Era o quê? Pegar aquele plano de ensino, todo mundo aqui tem um plano de ensino, na é verdade, recebe um plano de ensino. Gente, assim eu espero que você receba um plano de ensino, tá? E aí, depois disso, o que se faz? Nossa, eu tenho isso daqui para que eu possa seguir ensinando os meus alunos que chegaram junto com esse plano de ensino, para que eles possam aprender de acordo com a idade dele, de acordo com a série que ele se encontra. Eu achava que era assim que as coisas aconteciam. Eu achava que bastava pegar aquele plano de ensino, estruturar um plano, atividades no plano de aula que eu pudesse estar alcançando aqueles objetivos e ponto. Só que, na verdade, não era assim. Isso era o que me contavam, não o que era efetivo, tá certo? Olha só, era o que me contavam, mas não era o que era efetivo. É muito importante que você entenda o que realmente é efetivo. Eu não sei se aqui eu tenho coordenadores pedagógicos, gestores de escola. Eu quero dizer uma coisa para você. Nem sempre, aquilo que você deseja que o seu professor alcance é aquilo que realmente ele precisa alcançar em sala de aula. Tá? Que você fique gravado isso na sua cabeça. Sabe por quê? Porque a realidade de sala de aula é completamente diferente daquilo que muitas vezes vem no plano de ensino. Existe, é igual aquele meme, né? Expectativa versus realidade, né? Não sei se você pode compartilhar comigo disso daí. Expectativa versus realidade. Sim, a coordenação pedagógica muitas vezes tem uma expectativa, mas a realidade da sua sala de aula é completamente diferente daquilo que ela entregou para que você possa seguir, não é verdade? Então, assim, se você entende disso que eu estou falando, vai respondendo aqui no chat, porque é exatamente isso que eu vivi. Eu vivi um contexto de que eu estava sendo cobrada para dar conteúdos para os meus alunos, quando, na verdade,
eu não poderia avançar com eles daquela maneira porque eles estavam em outro nível. Então, assim, é muito, muito importante que você, da coordenação, possa ter um coração mais flexível e o professor também, para seguir todos esses passos que precisam ser seguidos, tá certo? Então, eu passei longos anos da minha vida como professora seguindo programas de ensino da série. E isso começou a fazer mal para o processo, tá? Por quê? Porque nós temos que ter clareza, nós temos que ter uma visão da seguinte: eu aprendi com o meu mentor que diante de nós temos um mapa e nós temos um terreno, tá? Eu tenho um mapa, uma planta, né, de algo a ser construído, e eu tenho um terreno. Só que, na verdade, nem sempre esse mapa ele poderá ser executado, porque vai depender do terreno, do tipo do terreno, do tamanho do terreno, vai depender das características daquele solo para que você possa ou não construir o que tem no seu mapa, o que tem na sua planta. Então, entre o mapa ou o terreno, o que você fica? Que fica essa reflexão aí para você. Você tem, olha só, diante de você, um mapa do que você precisa fazer e você tem um terreno. O que você considera, o mapa ou o terreno? Comenta aí para mim que eu quero saber. A princípio, sendo bem sincera com vocês, eu estava presa por muito tempo ao mapa. Só que aquilo que estava descrito no meu mapa, ele não condizia com aquilo que o terreno me dava de características para seguir. Quem aqui já fez um mega planejamento quando, na verdade, lá na hora do vamos ver, não foi isso, você não conseguiu executar? Além de mim, tá? Se eu pudesse ver todas as suas mãos, as mãos aí levantadas de todas essas pessoas que estão aqui, seria muito interessante, né? Mas como não dá para eu ver, coloca aí no chat que eu quero saber. Se você já se deparou com um mapa maravilhoso, só que quando você foi pôr em prática aquilo que estava no mapa, o terreno não dava para executar. Olha, o terreno tinha declive, o terreno era muito arenoso, o terreno tinha era um pântano no lugar de um terreno sólido. Como é que era esse terreno, né? Poxa, não contava com esse terreno. E aí eu não posso agora construir aquilo que está no meu mapa, aquilo que eu almejei tanto. Né? Já aconteceu isso comigo, de eu levar atividades e planejamento para a sala de aula e não conseguir executar. Como vocês acham que eu me senti? Eu me senti muito frustrada por oferecer algo que não condizia com o terreno que estava ali diante de mim. Tá fazendo sentido essa metáfora para você? Vai falando aí no chat para mim. Olha aí, ó. É isso. Muitas pessoas acabam ignorando o terreno, né? E eu já fiz isso também na minha prática, né? Eu já fiz de tudo na minha prática, depois que a gente vai aprendendo, né? E eu quero que você evite errar o tanto quanto eu errei já, né? Se você também já errou, a gente não vai ficar competindo aqui quem errou mais, né? O que importa é que nós estamos aqui prontos para dar novos passos na nossa vida, né? Abertos para novas aprendizagens. Eu fico muito feliz de ver a quantidade de pessoas que estão dispostas a estarem aqui nesse aulão, justamente porque estão com o coração aberto para a aprendizagem. E é exatamente isso que eu quero falar. Eu não estou aqui para entregar nada pronto para você. Eu estou aqui para entregar para você a visão de um terreno que você pode construir nele a partir da tua visão e não a partir de algo pronto que eu vou entregar para você, tá? Então, esteja aqui prestando atenção, porque até o final dessa aula eu também vou deixar alguns links para vocês, eu vou deixar para você alguns materiais também. Então, assim, esteja atento a tudo que está sendo falado, tá certo? Então, ó, entre o mapa e o terreno, você fica com o quê? Com o mapa
E aí vai se deparar com um terreno que não cabe esse mapa, e aí vai procurar outro terreno, vai abandonar aquele terreno? Não, claro que não. Na visão que eu estou trazendo aqui, entre o mapa e o terreno, eu quero dar um conselho: fique com o terreno. Construa no terreno aquilo que é possível ser construído. Não invente e coloque nesse terreno aquilo que não vai dar certo. Isso é um grande conselho. Então, escreva aí. Eu prefiro ficar com o terreno. Não é o mapa que vai te guiar nesse caso. O mapa ele pode te dar um direcionamento, mas o que vai valer a pena é a qualidade e características que você vai enfrentar diante do terreno. É ele que fala, não é o mapa que fala, tá? Que isso fique muito, muito claro aí para você. Eu quero ficar com o terreno. E é isso, porque a partir de agora, tudo que nós vamos falar vai girar em torno desse terreno, tá? Teremos o mapa? Sim, mas nós vamos construir um outro mapa, de acordo com o terreno que você tem diante de você. Aí faz mais sentido. É aquilo que eu comecei falando antes, né? Quantas vezes nós recebemos no início do ano um programa de ensino de alfabetização, por exemplo, quando na verdade você recebe aquelas crianças, ou nem é de alfabetização. Eu tenho professores aqui, com certeza, que dão aula para quarto e quinto ano, ou séries mais adiante, que se deparam com crianças com dificuldade na leitura e na escrita. E muitas vezes ele fala assim: meu Deus, mas o meu programa de ensino não supre essa demanda da alfabetização. E o que eu vou fazer? Tem professor que prefere ficar com o mapa, mas eu quero te suplicar aqui: fique com o terreno e reconstrua o seu mapa para que você possa realmente alcançar o que precisa ser alcançado nesse terreno, tá certo? Então, eu não sei qual é o terreno que você vai construir, eu não sei qual é o terreno que você lecionará. Eu não sei a sua realidade, mas uma coisa eu sei: você precisa olhar para ele, você precisa olhar para esse terreno para construir aquilo que realmente precisa. Então, entre o mapa e o terreno, fique com o terreno. É o terreno que ditará o que poderá ser construído e não o mapa em si. Eu sei que muitos professores não gostam de ouvir isso, né? E seguem aquela cartilha engessada, mas eu estou aqui para desconstruir isso de você e te dar liberdade de pensar, liberdade de avançar com clareza, porque esse é um ponto muito importante. Então, vamos lá. Como preparar o terreno? Carla, tudo bem, eu escolhi ficar com o terreno. E agora? E agora, José? O que você faz? Vamos lá, porque eu estou aqui exatamente para isso, para te conduzir a construir algo nesse terreno. Mas antes de construir, vamos preparar esse terreno? Vamos preparar esse terreno para conseguirmos verdadeiramente alcançar um sucesso com ele, independente da forma desse terreno, né? Muitas pessoas, até trazendo essa metáfora, né? Querem um terreno praticamente pronto. Eu comprei um terreno planinho. É só chegar lá e construir. Que bom seria se as nossas turmas, se nós recebêssemos turmas prontas e preparadas. Prontas para quê? Simplesmente para a próxima etapa. Mas deixa eu te falar uma coisa: esse seria o mundo ideal. Mas a realidade é diferente. A realidade, você não encontra um terreno planinho. Você encontra terreno com declive, com riscos de desabamento, muitas vezes. E você precisa o quê? Estruturar esse terreno para que a sua construção possa valer a pena. Então, é sobre esse tipo de terreno, que é o mais comum de se encontrar, que eu estou falando, tá? Então, como preparar esse terreno? Como prepará-lo, né? E é por isso que você está aqui. Primeiro, o terreno que eu estou falando, todo mundo sabe que é a nossa sala de aula. O terreno é a nossa sala de aula. E o mapa é o nosso plano de ensino, aquele que você recebe no início do ano, para que você possa, ao longo do ano, tá, estar ensinando para as crianças sobre aquilo, que é a série, que cabe à série e à idade dessas crianças. Porém, entre esse plano de ensino e a sua sala de aula, tem aí
uma criança, né? Tem as crianças da sua sala de aula. Essas crianças na sua sala de aula, elas possuem uma característica própria do seu desenvolvimento. Cada etapa, seja na educação infantil, no ensino fundamental, nas séries iniciais, nas séries finais, daí por diante, cada etapa, de acordo com a sua idade, as crianças possuem as suas características particulares, né? De cada faixa etária. E nós precisamos entender disso. Sabia que você precisa entender mais do desenvolvimento da criança até do que o conteúdo que você tem que aplicar? Muitas vezes a gente fica muito mais preocupado de saber como comunicar aquele conteúdo do que entender o que uma criança está pensando, do que entender, por exemplo, qual é a principal característica daquela etapa de ensino. Então, você precisa, primeira coisa, você precisa entender sobre o desenvolvimento da criança acima de tudo. Você precisa buscar estudar sobre isso, tá? Se você pudesse me dizer, né? Eu não quero que você responda. Eu não quero que você responda essa pergunta, mas eu quero que você me diga o seguinte: o que você conhece sobre o desenvolvimento da faixa etária dos teus alunos? Não precisa me responder aqui. Fique assim na sua cabeça. O que eles já podem aprender de fato? O que eles estão prontos de fato, de acordo com a faixa etária? Você precisa saber disso, tá? Outra coisa importante que você precisa entender é avaliar a necessidade deles atual. Você precisa entender qual é a necessidade deles atual. Bem, eu sei que nessa idade preciso desenvolver isso e isso com os meus alunos. Mas qual é a minha realidade? A minha realidade que fala qual é a necessidade dele? Qual é a necessidade desses alunos? O que realmente eles estão precisando? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque chegam crianças na sua sala de aula que deveriam estar num nível XYZ, mas só que não estão. Eles estão muito atrasados. E aí a gente tem duas escolhas, né? A primeira é deixar que o tempo desenvolva isso, se isso é possível, tá? Nesse caso não é possível, já vou logo avisando. E sigo com o meu planejamento, ou eu paro o meu planejamento e atendo às necessidades dele para que eu possa prosseguir. Isso precisa estar claro para você, tá? Você precisa ter essa clareza. Você precisa ter clareza da necessidade dos teus alunos. Então, escreve aí no chat para mim. Eu preciso entender a necessidade dos meus alunos. Eu preciso entender a necessidade dos meus alunos. Por que eu estou pedindo para você fazer isso? Porque quando a gente escreve, a gente fixa na nossa mente aquilo que a gente escreveu, né? Então, por isso que é muito importante. Coloca isso aí, porque isso precisa ficar bem fixado na tua mente. Se você não sabe a necessidade dos teus alunos, você não vai conseguir entender esse terreno. E o que você precisará fazer para cuidar desse terreno, né? Dessa sala de aula. Então, se está fazendo sentido, vai colocando aí no chat para mim também, tá? Porque eu preciso, muitas vezes, metaforizar aqui, né? Para que haja uma compreensão, para que didaticamente você possa acompanhar a minha linha de raciocínio, porque a gente vai chegar lá, tá certo? Então, eu preciso entender as necessidades dos meus alunos. Isso é o mais importante. E deixa eu dar um conselho para você, que eu dou para todos os meus mentorados, todos os meus alunos dos meus cursos. Olha só, você precisa, preste atenção, você precisa confiar no seu trabalho. Você precisa entender que na sala de aula é você que sabe a necessidade dos teus alunos. E por isso, independente daquilo que te peçam para fazer, você precisa validar primeiro aquilo que os teus alunos precisam, para que depois você entenda se aquilo que estão te propondo é ou não um momento de ser executado, tá? Sabe por quê? Porque você não é um mero cumpridor de tarefas. Eu gosto muito
de abrir os olhos dos professores para isso. Vocês precisam confiar no seu trabalho, tá? A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Terceiro ponto importante para que você possa conhecer o terreno é ter sensibilidade. Ainda que você não entenda muita coisa do que está acontecendo, tenha sensibilidade para sentir verdadeiramente aquilo que está se passando com os teus alunos. Muitas vezes eu não sabia nem o como nem o porquê, mas a minha sensibilidade me conduzia à busca dessas respostas. E graças a Deus, por ter essa sensibilidade, que hoje eu estou aqui falando com você. É por ter essa sensibilidade que eu fui buscar conhecimento para que eu pudesse estar ajudando melhor os meus alunos. E olha só que legal, hoje eu estou aqui falando para todos vocês sobre a importância de ser sensível no processo. É algo que, na verdade, eu não precisaria nem estar falando, né? Mas como eu tenho percebido, a sensibilidade tem sido perdida no meio do ser humano, tá? Como um todo. Muitas vezes não tem sensibilidade para ouvir a criança, não tem sensibilidade para entender o momento certo da coisa, não tem sensibilidade para ouvir os pais dessa criança, para se ouvir também como profissional. Então, eu percebo que isso tem faltado nesse processo, tá? Então, acima de tudo, seja sensível, tá? E a próxima é que eu preciso dizer para você que dentro de um planejamento, se você não sabe para onde você está indo, se você não sabe as características dos teus alunos, você não vai chegar a um lugar de sucesso. E eu gosto muito dessa frase aí, né, que você está lendo, que diz o seguinte: não existem ventos favoráveis para o marinheiro, se o marinheiro não souber para onde ir. Então, ó, o vento que está soprando e está te levando pode ser um vento favorável ou não. Depende de onde você deseja chegar. Tem muito professor deixando a vida levar, né? Pegando aquela música e trazendo para a realidade e fazendo isso acontecer dessa forma. Ah, vamos deixar acontecer, vamos ver até o final do ano que isso vai, onde isso vai dar. Eu quero falar uma coisa: para com isso. Se você tem o controle desse barco, esteja navegando de acordo com a direção que você precisa ir, ainda que os ventos sejam contrários à tua embarcação. Quantas vezes eu segui ventos contrários, ventos nada favoráveis, tá? Crítica de coordenação, de escola, de direção, tá? Colegas de trabalho me olhando torto, tudo isso porque eu estava fazendo aquilo que muitas pessoas não faziam. Simplesmente por isso. Então, verdadeiramente, eu avancei apesar de um vento desfavorável. E o resultado dos meus alunos foram os melhores possíveis. O impacto na família, e depois a família falando para a escola e tudo mais, isso foi o que me trouxe mais realização, né, sobre o meu trabalho. E, graças a Deus, passei daquele vento, estou em outro lugar agora. E então eu quero te animar, porque se você sabe onde você vai, está seguindo um caminho, ainda que esse vento não seja favorável, o mais importante é saiba onde você quer chegar. Saiba onde você quer chegar. Tem muito professor à deriva. Tem muito professor à deriva. Um vento, uma modinha. Quer ver uma coisa? Dentro do contexto de alfabetização. Ah, eu acho, fulano, que isso dá certo. Eu acho que isso dá certo, fulano. Aí o fulano vai para onde? Vai para cá. Aí ele perde uns 2, 3 meses do ano fazendo aquilo que falaram que dava certo. Aí ele, não vê, não deu certo. Aí o outro fala assim, não, fulano, não faz isso não, que isso é uma furada. Agora você vai fazer isso aqui, ó. Aí o fulano vai lá, ó, e faz isso aqui. Aí ele perde mais 2, 3 meses. Quando ele vê, acabou o ano. E o que ele fez? Ele não fez nada. Sabe por quê? Porque ele não tinha clareza, ele não sabia qual era o terreno, ele não tinha um mapa, ele não entendia a necessidade dos alunos e foi deixando a vida levar. O ano acabou. E qual foi o sucesso desse professor? Nenhum. Ele conseguiu construir pouca coisa. Por quê? Porque ele não tinha um objetivo claro, ele não sabia o lugar que ele deveria seguir e o vento foi levando. Então, olha só, primeira coisa, tenha clareza.
da onde você quer chegar. Você não pode ir achando que a modinha daqui e dali vai te levar para esse lugar, não. Todo trabalho precisa ter um respaldo científico para que você possa ter certeza e clareza e firmeza acima de tudo daquilo que você está fazendo, tá? Sem deixar que ventos desfavoráveis te impeçam de seguir em frente, tá certo? Então, gente, planejamento é tudo. Planejar é ter clareza de todo o caminho a ser seguido. Olha aí. Tira um print dessa tela aí, gente. E posta depois lá e me marca, tá? Ó, planejar é ter clareza do todo e do caminho a ser seguido, ou seja, eu olho o meu terreno, eu vejo a realidade da minha turma, eu já sei a necessidade da minha turma e agora eu traço o meu percurso. A gente vai falar disso. Quando planejamos algo para um fim determinado. Lembra que eu comecei falando que eu planejava a lista de tarefas? É isso, eu tinha lista de tarefas, o que tinha que fazer antes do lanche, depois do lanche, na hora da saída e tudo mais. Eu tinha muita coisa para fazer, mas se eu juntasse tudo aquilo que eu fazia, eu não fazia nada. O meu planejamento faltava. Faltava por quê? Porque eu não sabia qual era o fim. Ah, o fim não é só o ano, não, gente, que vai terminar. Não é isso. O fim é o objetivo que eu quero alcançar com os meus alunos. E quando eu descobri isso, eu alcançava objetivos antes mesmo do tempo que ele foi traçado. Por quê? Porque eu tinha clareza. Então, tudo que eu fazia desaguava ali, naquele objetivo. Então, para isso, nós precisamos saber onde estamos e onde devemos chegar. Dá uma olhada nisso daí. Tem gente que está no ponto, todos nós estamos no ponto A e queremos chegar no ponto B. Todos nós estamos no ponto A e queremos chegar no ponto B. Olha só, gente. Tem gente que, por entender o terreno, por entender a necessidade dos teus alunos e por ter o objetivo claro daquilo que precisa alcançar e traçar um caminho para isso, já vai igual aquela linhazinha roxa ali, ó, direto ao ponto. É assertivo, é direto ao ponto. Em contrapartida, tem outros que dão uma volta danada para chegar lá. Dá sorte quando consegue chegar, tá? Tem uns que ficam rodando, passa de um ano para o outro e não conseguiu chegar num objetivo. Por quê? Porque nem objetivo tinha, tá? Então, dentro de um planejamento, você precisa ter clareza de onde você está, o que você tem, o que você precisa construir para chegar lá, para chegar num outro ponto. Gente, mais uma vez, planejamento não é só uma listinha de tarefa, você precisa ter clareza, tá certo? E esse é um ponto que eu vou falar, que precisa tá gravado aí, ó, outra tela para você tirar um print, ó. Clareza mais ações mais resultado, isso eu posso chamar de planejamento. Se eu tenho clareza daquilo que eu preciso fazer, se eu traço ações que me levam até aquele objetivo final, e se eu tenho um resultado das minhas ações, isso só se deu porque eu planejei esse caminho. Tudo isso aqui resulta no planejamento. Planejamento precisa conter isso. Conter isso. Olha aí, ó, clareza, ações e resultado. Eu vou falar sobre esses 3 pontos a partir de agora. Então, esteja simplesmente mais atento, toma uma água, respira. Eu sei que eu estou falando um pouco mais rápido, mas eu não tenho como, em pouco tempo, trazer tudo aquilo que está aqui na minha cabeça que eu poderia. Eu estava falando aqui para a equipe, né? Eu precisaria de, no mínimo, uma semana de aula para passar tudo que eu posso passar, tá? Mas não dá, estamos num aulão. Então, a gente vai fazer o melhor possível. No final, eu quero te mostrar exemplos de plano de aula, quero te mostrar exemplos de atividades que são roteiros necessários para o teu sucesso na alfabetização. Eu quero te dar também uma oportunidade nessa aula, tá? Então, esteja, assim, muito, muito, muito aberto para receber tudo isso. E fica comigo aqui até o final, tá certo? Porque é um percurso e eu preciso didaticamente trazer isso para você, tá certo? Então, ó,
Clareza, ações, resultado, igual planejamento, tá bom? Então, vamos seguir aí. Clareza. Clareza de quê, tá? Vamos pensar, então, na classe que você está acompanhando, tá? Na classe que você está acompanhando. Ah, Carla, eu acompanho crianças da alfabetização primeiro ano. Ah, eu acompanho crianças da pré-escola. Independente, tá? Pensa aí na sua criança, nas suas crianças. Pensa nela, tá? Vamos pensar nessa classe. Se você já está pensando nas suas crianças, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Diante de você tem crianças. E você tem clareza de quem são essas crianças e do que elas precisam? Será que você já tem essa clareza? Lembra que eu disse para você que você precisa entender a necessidade? Olha só, você precisa entender a necessidade. Foi um ponto que a gente falou anteriormente. Qual é a necessidade dos teus alunos? Você sabe? Ah, não, Carla, eu ainda não sei qual é a necessidade dos meus alunos, não. Opa, vamos acordar. Você precisa saber a necessidade dele. Como que você, sem saber a necessidade deles, você vai seguir, né? Ah, eu estou aqui para alfabetizar. Beleza, mas você sabe o passo a passo dessa alfabetização? Você sabe o passo a passo da alfabetização? Ó, tem gente aí, ó, ainda não sei. Ainda não sei. Você precisa saber. Olha aqui, a Gisela está falando assim, ó, estou com um aluno autista e com um DI. Você sabe a necessidade desses alunos, de fato, o que eles estão precisando agora? Não adianta a gente tentar pensar em alfabetizar uma criança, por exemplo, levando para ela aquilo que nós achamos que devemos levar. Você precisa entender a realidade, o momento dessas crianças, o que elas precisam receber. Olha aí a pergunta que eu fiz. Você tem clareza de quem são e o que elas precisam? Não é muito mais do que conhecer um aluno pelo nome. É entender, por exemplo, como que essa criança está pensando nesse aspecto aqui, ó. Como que essa criança, como que eu preciso também fazer para avançar com essa criança desse processo? Então, ter clareza. Esse exemplo aqui, alguns de vocês já viram, tá? Mas eu gosto muito dele porque ele se encaixa em tudo que eu falo, né? Essa professora aqui, ela fez um ditado. Qual era o objetivo desse ditado? Eu imagino que fosse avaliar. Até pela forma como ela corrigiu, mandou o recado e tudo mais. Esse ditado, ele fala muita coisa, mas eu acho que essa professora não tinha clareza do que tinha nesse ditado. Por que eu estou falando isso, tá? Porque deixa eu aumentar ele aqui para você ver, tá? Essa professora pediu às crianças que escrevessem algumas palavras. Só que essa criança, ela não sabia ainda como fazer a combinação dessas letras para escrever as palavras. Então, ela fez segundo aquilo que ela entendia. E como a professora não tinha clareza da necessidade nem do que essa criança precisava, a intervenção foi essa que você está vendo. Corrigir, atribuir uma nota e dar a essa criança um conselho, né? Então, ela errou tudo. Qual foi a nota atribuída? 0. E o conselho? Estude mais. Agora eu te pergunto, estude mais, mas estudar como? E eu me pergunto, por que essa criança estava escrevendo desse jeito? Aí eu quero mostrar para você o que a falta de clareza proporciona para o aluno. Muitas vezes, de nós para os alunos, sim, nós temos que ter autorresponsabilidade suficiente para olhar para a situação e falar, eu já errei, eu já reprovei criança na alfabetização, eu já reprovei. Mas por que eu reprovei? Porque eu não sabia o que fazer para desenvolvê-la. E aí essas crianças perderam 1 ano da vida delas, tá? Fazendo tudo de novo por incompetência minha. Carla, mas você está falando isso? Claro! Sabe por que eu não sabia?
E graças a Deus, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? O pior não é errar. O pior é errar sabendo que está errado. Graças a Deus, o meu tempo de erro foi na ignorância ali, né? Depois que eu descobri, a minha vontade era, até hoje, de chamar esses alunos, se eu pudesse encontrar com eles e falar: me perdoa, porque eu não sabia, eu não tinha clareza. Me perdoa, tá? Mas não era o caso. Eu já liberei perdão para a vida deles, onde eles estiverem, né? E agora eu também posso transformar a vida de outros professores que transformarão a vida de outras crianças, assim como eu comecei a fazer também. Então, gente, essa professora, infelizmente, não tinha clareza, assim como eu não tinha clareza em determinados momentos da minha vida como professora. E aí resolvi fazer do jeito que eu fiz, e essa professora também resolveu fazer do jeito que ela queria. Só que aí eu te pergunto, essa professora, eu e você, confiamos realmente no terreno ou estamos de olho no mapa? Essa professora que eu acabei de mostrar para você, ela não estava de olho no terreno. Porque se ela tivesse de olho no terreno, ela não escreveria isso aqui, nem daria essa nota para essa criança. Mas, Carla, essa criança não escreveu nada. Sim, ela não escreveu nada, simplesmente porque ela está com um nível de pensamento diferente do que a professora esperava. E aí, quando a gente tem clareza, nós olhamos para onde tem que olhar e focalizamos aquilo que tem que ser focalizado. Se você não tem clareza, você precisa buscar clareza, porque o conhecimento traz essa clareza. Então, para saber o que construir, você precisará entender a realidade dos seus alunos e não aquilo que você tem que cumprir. Eu tenho que ensinar essa letra aqui, eu tenho que ensinar essas sílabas, eu tenho que ensinar. Quem disse que você tem que? Calma! Entenda primeiro onde você está. Você não é cumpridor de tarefas. Escreve isso aí para mim. Você não é cumpridor de tarefas. Eu não sou cumpridor de tarefas. Coloca aí. Tem muito, 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 muito professor cumprindo tarefas, gente. Isso me preocupa demais. É por essa causa que estamos aqui, justamente para ter clareza. Muito bem, Adri. Muito bem. É isso aí. É por isso que nós estamos onde nós estamos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para dizer que eu já passei por isso também. Assim como essa professora. Eu já passei por isso. Olha quantas coisas nós causamos na vida dos nossos alunos por não saber. Por isso que é importante aprofundar conhecimentos. Isso é extremamente importante. Aprofundar. Eu não sou cumpridora de tarefas, eu estou aqui. Olha, e fale isso com muito amor para quem for na sua escola, tá? Olha só, eu não estou aqui para cumprir tarefa, eu estou aqui para atender os meus alunos. Eles estão com essas necessidades aqui. Teve uma professora mentorada que eu falei para ela assim, ó, pede um tempo. Pede um tempo. Me dá um tempo de 3 meses, de 6 meses, que seja, para que eu possa mostrar para você o resultado de um trabalho. Porque o que você está me pedindo, eu não vou conseguir ir muito além, não. E aí ela fez isso. E graças a Deus, dentro daquele tempo, ou antes do tempo, se eu não me engano, ela conseguiu dar resultado. E sabe o que aconteceu no final? Ela ainda ganhou um outro desafio. Em poucos dias do ano, ela simplesmente mudou a realidade de uma outra turma que não parava professor. Qual é a diferença disso? A clareza. Quando você sabe onde você está e onde você quer chegar, tudo coopera, tá certo? Tudo coopera. Então, para de ficar cumprindo tarefa. Outra coisa, como ter clareza, então, Carla? Tá bom, Carla, já entendi que a gente tem que ter clareza. Tá, mas clareza de quê? Vamos lá. Como ter clareza? Você poderá, para que você tenha clareza, você poderá realizar sondagens com a sua turma. O que é sondagem, tá? Eu costumo dar esse nome, mas você pode dar vários outros nomes, cada lugar dá um nome diferente, né? Você pode trabalhar com avaliação, da forma que você quiser, só que o caráter é
não é formativo, tá? É apenas uma análise qualitativa. Você precisa realizar sondagens para que você possa ter um diagnóstico da necessidade dos seus alunos. Se o processo é alfabetização, por exemplo, você precisa entender se os teus alunos eles têm pré-requisitos de alfabetização ou não. Qual seria o pré-requisito de alfabetização, Carla? Saber as letras do alfabeto? Não, isso não é pré-requisito de alfabetização. Pré-requisito de alfabetização é entender todo o repertório deles além disso. Ah, mas os meus alunos já conhecem as letras, tá? Eles reconhecem as letras. Será que eles conhecem a função dessas letras na escrita? E não sei. Vamos fazer uma sondagem de escrita, então? Ah, Carla, olha, eu fiz a sondagem de escrita, não foi muito boa. Vamos fazer uma sondagem de consciência fonológica, então, para saber como seus alunos estão? E em cada sondagem, você vai entendendo qual é o repertório dele. E aí você vai entender se ele já desenvolveu também alguns aspectos, porque não é só esses aspectos, são outros também. Quais são os outros aspectos? Os aspectos sociais, emocionais, motores, de linguagem. Tem criança que quase nem fala, não sabe nem se expressar, que dirá como que essa criança vai expressar numa produção escrita. Então, vamos avaliar isso também. Vamos avaliar os aspectos lógicos, a leitura e a escrita em si, e tantos outros, né? Que nós precisamos. E aí, o que eles já têm desenvolvido e o que eles precisam desenvolver. E eu vou mostrar para vocês agora exemplos de sondagens. Deixa eu tirar aqui da minha tela para compartilhar com você. Tá fazendo sentido aí, pessoal? Vai trazendo para mim que eu vou mudar de tela agora. Vai colocando aí no chat para mim se está fazendo sentido. Olha aí o Dani está dizendo, a sondagem é o mapa do terreno. Muito bem. Você tem um terreno e agora você vai construir um mapa. Qual é o mapa? A sondagem. Muito bem. É isso aí. Tá fazendo sentido? Beleza. Ótimo. Então, eu vou mostrar alguns exemplos de sondagens para vocês, tá? Eu até trouxe aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento. Isso. E aí, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de sondagens que, inclusive, estão lá no baú do professor especialista. Quem não conhece o baú, vai ter o prazer de conhecer agora. Ué, cadê? Eita, deixa eu pegar aqui uma coisa, gente. Espera aí. O exemplo de sondagem. Saiu da minha tela, mas eu pego aqui rapidinho para mostrar para você. E aí, como eu estava dizendo, o baú, ele resolve a vida dos professores, né? E aí, eu tenho lá dentro do baú várias atividades já prontas para que vocês possam adequar à sua realidade, ao seu terreno, tá certo? E aí, nós fizemos um bloco só de sondagens para que vocês possam aplicar na sala de aula. E aí nós temos sondagens de consciência fonológica, temos sondagem de escrita, temos sondagens de leitura, temos sondagem de produção de texto, e por aí vai. Deixa eu mostrar aqui. Eita. Sondagens, eu peguei aqui. Não é essa. Vamos lá. Eita. Hã? Não, eu tô... Achei aqui. Achei para mostrar para vocês. Quem aqui já acessou o baú de sondagem? Vai falando aí para mim. Quem falou? Baú da felicidade? Essa foi boa. Gostei disso.
Mas é isso mesmo, né? É o baú da felicidade. Porque tem tudo lá organizadinho, né? É que não tá abrindo aqui para mim. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se agora vai. Vamos lá. Se não abrir agora, eu abro depois. Oi? Ah, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco. Mas vamos lá, só para a gente não perder o fio da meada aqui. Então vamos lá. Então nós temos as sondagens. As sondagens elas nos dão todo o planejamento para que nós possamos caminhar no nosso terreno. Então, eu posso fazer uma sondagem por meio de uma brincadeira, eu posso fazer uma sondagem por meio de um jogo, eu posso fazer uma sondagem por meio de uma dinâmica. Tudo depende daquilo que você deseja sondar, tá? Ah, eu desejo sondar como é que estão os aspectos emocionais, sociais e motores dos meus alunos, e por aí vai, da leitura, da escrita, da consciência fonológica. O que eu preciso fazer para entender como essas crianças estão? Isso é a clareza que você precisa, tá certo? E aí, vamos continuar aqui para que você possa caminhar comigo dentro desse planejamento, tá bom? Então, ó. Cadê? Tá. Deixa eu ver se era esse que eu tava. Não. Exemplo de sondagem. Então, vamos lá. Então, clareza é isso. Você vai usar as sondagens para que você possa ter clareza da necessidade dos seus alunos. Qual é o próximo passo? Ações. Lembra que eu falei aí, quem chegou agora, eu disse que clareza, ações e resultados resultam num bom planejamento, tá? E isso precisa estar presente em tudo na nossa vida. Então, eu já disse que ter a clareza da necessidade dos teus alunos é primordial. Então, por onde você vai começar? Pela sondagem. Anota aí. Passo 1. Sondagem. Eu preciso fazer sondagem. Tem como a gente deixar lá no grupo algum exemplo de sondagem para eles depois? Tem? Então tá. A gente vai deixar no grupo de vocês um exemplo de sondagem para que vocês possam entender o que é, tá certo? E aí, depois disso, agora eu já sei como a minha turma está. Olha só, eu já sei como a minha turma está. O que eu faço? Quer ver uma coisa, gente? É muito interessante isso, antes de eu voltar aqui. Tem professor que fala assim, Carla, eu fiz a sondagem. Eu sei que eu tenho tantos alunos pré-silábicos na minha turma, tantos alunos silábicos e tal, nananã. Falei, que legal! Só que agora eu não sei mais o que eu faço. Qual é o próximo passo? Eles me perguntam. Qual é o próximo passo? Aí eu percebo que ele tem clareza da realidade, ele sabe como está o terreno, mas ele não sabe como agir daqui para frente. Olha só, gente. Alguém já se deparou com essa dificuldade? Eu sei da necessidade dos meus alunos, mas eu não sei o que fazer para tirá-los dali. Teve uma professora que uma vez falou para mim: eu estou num lamaçal, Carla. Eu estou no lamaçal, eu tento sair deles, meus alunos também, eles se agarram em mim, mas nós não saímos de lá. Nós não conseguimos sair de lá. Olha aqui, ó. Muitas pessoas dizendo aqui, ó, que também têm essa dificuldade. Por quê? Sabem até avaliar, mas daqui para lá, esse é o grande ponto. É isso que muitas vezes trava o nosso desempenho como profissional. É isso, é essa falta de saber como agir que faz com que muitas vezes a gente se sinta mal como professor. Não é? Não é assim? É exatamente assim. Então, deixa eu falar uma fala de Feinstein, que ele fala o seguinte: o objetivo principal de uma ação pedagógica é criar condições, só que ele diz criar melhores condições para que os estudantes aprendam, contribuindo assim para a modificabilidade cognitiva estrutural. O que ele quer dizer com isso, Carla? Ele quer dizer que a transformação do teu aluno depende daquilo que você faz.
depende da qualidade daquilo que você faz. Olha só como isso é profundo. Não é qualquer ação, é uma ação com qualidade, é uma ação que possa efetivamente criar uma nova estrutura de pensamento das crianças. É a transformação que Kendall fala na neurociência, né? Que aprender é igual mudar. Essa continha de aprender igual mudar, né? É a mesma coisa que mudar, é algo que precisa, que Forrester também já estava falando, só que nós precisamos tornar isso realidade na nossa vida. Quando você pega uma criança diante de uma realidade, você precisa transformar essa realidade. Essa criança não pode sair da tua sala de aula da mesma forma como ela entrou. Por isso que você precisa ter a clareza dessas ações. Então, nós precisamos caminhar por esse caminho. Então, uma vez que já tem uma clareza, você pode traçar as ações que possam tirar a turma do lugar que elas estão. Então, o que você precisa fazer, por exemplo? Olha, essa criança aqui, voltando a esse exemplo, olha a ação que a professora resolveu traçar. Botou a criança para copiar as palavras que ela colocou no ditado. Essa aqui, deixa eu voltar mais uma vez. Essa aqui foi uma tentativa de entender como as crianças estavam. Aí depois, poxa, essa criança tirou 0, ela tem que estudar mais. Só que aí a ação traçada por essa professora foi essa aqui, ó. Agora eu te pergunto, segundo o que Forrester acabou de falar pra gente, será que essa ação pedagógica ela é efetiva? Será que é assim que nós devemos fazer com os nossos alunos para que eles realmente aprendam a ler e escrever? O que vocês acham? Será que isso é efetivo? E aí eu vou dizer que no próximo ditado, sabe o que essa criança fez? Ela não fez. E ela falou isso para mim. Ela falou, tia Carla, eu não quero fazer mais o ditado, porque se eu tirar outro 0, eu repito de ano. E olha só que tristeza. Não é verdade? Essa criança ficou inibida, essa ação pedagógica não foi efetiva e tantas coisas mais. Mas olha só, gente, isso era o que aquela professora sabia. E é esse o ponto. O que você sabe, você faz porque, mesmo que não seja efetivo, porque você só tem aquela informação. Você precisa de mais informações. Que mais informações são essas, Carla? Você precisa de mais conhecimento. Então, todo professor precisa ter conhecimento para conduzir essas crianças, para transformar essa realidade, fazer um planejamento que possa efetivamente transformar. Aí eu te pergunto, quais são as ações pedagógicas que você tem feito para tirar os teus alunos da onde eles estão? Para atender a necessidade dos teus alunos. Você precisa ter esse conhecimento, conduzir os alunos para as próximas etapas com ações eficazes. Vou dar um exemplo. Gente, não adianta trabalhar com uma criança pré-silábica dessa maneira, mandando essa criança copiar. Essa criança ela precisa de estímulos fonológicos, essa criança precisa desenvolver também, muitas vezes, a parte cognitiva dela, porque a forma de pensar dela não está de acordo com aquilo que você deseja que ela alcance. Eu vou mostrar um exemplo para vocês muito nítido, que a criança recebeu um conhecimento, mas ela não estava preparada para aquilo e começou a aplicar aquele conhecimento em outras situações da vida dela e que não se encaixavam. Por quê? Porque foi uma aprendizagem ineficaz. Então, uma criança, exemplo, ó, na formação de alfabetizadores, que é a FAI, não sei se vocês conhecem, eu falo muito sobre isso. Eu falo sobre cada passo, né? E, inclusive, hoje eu vou abrir oportunidade para você, se você quiser se matricular na FAI, você pode estar também entrando e consumindo esse conteúdo da melhor maneira e que, assim como foi transformador e é transformador na vida de muitos que estão aqui, tá? Vai ser na sua. Se você é a FAI, coloca aí no chat, eu sou o FAI. Só para eu saber aqui quantas pessoas que já são da formação de alfabetizadores estão presentes aqui nesse aulão. E aí vocês podem até confirmar comigo. Olha só, gente,
Você precisa entender que, por exemplo, antes de ensinar as letras para essas crianças, antes de colocar isso lá no teu planejamento, o planejamento é: eu preciso desenvolver esse nível aqui dessa criança. Há um nível fonológico, por exemplo. É um nível que vira a chave para a compreensão da relação das letras com os seus sons, na leitura e na escrita. Então, não adianta eu ir para lá. Ah, mas tem uma etapa. Olha aí quantas pessoas são FAI. Que legal, gente. Muito bom, muito bom. Ó, aplausos aí para os alunos da FAI. Muito bom. E eu tenho certeza que outros que não são da FAI aproveitarão essa oportunidade que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, olha só, gente. Olha que bacana. Realizei o meu sonho. Olha ela falando que bonitinha, Maria. Realizei o meu sonho, muito bem. Então, olha só, a gente já está terminando, tá, gente? Só que eu preciso dar para você essa clareza. E aí, quais são as ações? A criança está no realismo nominal, por exemplo. Ela está ali confundindo o que é um objeto ou qualquer outra coisa com o nome dele, né? Igual essa semana, eu avaliando uma criança, e aí a criança disse assim, a palavra que era de análise, né? 2 figuras, cama e travesseiro. E aí essa criança disse assim, eu perguntei para a criança, qual a palavra maior? Aí ela falou assim, cama. Aí depois ela parou, pensou, cama é maior que o travesseiro, mas a palavra cama é menor que a palavra travesseiro. Aí eu, ai, que legal, é isso que eu quero. Eu não quero que você pense na coisa, eu quero que você pense na palavra. E olha só o que eu perguntei para você. Qual é a palavra maior? Aí ela contou as sílabas e foi muito bonitinho. Depois ela ficou fazendo essa relação. Não, isso é maior, mas só que a palavra é menor. Quer dizer, ela já transformou a cognição dela com apenas uma análise que eu estimulei. E daí o que aconteceu com essa criança? Avança. Aí ela começa a pensar na palavra. Quando a criança começa a pensar na palavra, ela começa a avançar para outros níveis de aprendizado. E eu vou mostrar isso para você, que no teu plano de aula você pode estruturar tudo isso. É muito importante que você tenha essa clareza. Então, se você tem um conhecimento eficaz, você vai criar ações pedagógicas para que você tire os seus alunos daí. Por isso que a formação de alfabetizadores ensina, por isso que eu me dedico a trabalhar na formação de alfabetizadores para que você entenda o percurso disso, tá? Para que você tenha resultados, para que você não fundamente em achismo, para que você não olhe para o outro lado, ignore o terreno. Não é isso. Você precisa caminhar com a fundamentação. Agora, quais são essas ações? Eu vou dizer para você quais são essas ações. Todas elas. Eu vou dizer para você quais são as ações que você precisa caminhar. Quais são as ações? Quais são as ações? Primeiro, deixar de lado o comum e posicionar-se de uma vez como professor especialista. Não tem como você ter sucesso nas suas ações se você não sabe o que fazer. Eu chamo de professor especialista aquele que não faz igual todo mundo, aquele que faz o que precisa ser feito num curto espaço de tempo, tá? E com grandes resultados. Então, se você não é um professor comum, se você é um professor especialista, já coloca aí a nossa hashtag sou professor especialista, porque aqui tem muitos professores especialistas que eu já vi aqui. Então, vamos lá? Próximo, aprender sobre o processo de desenvolvimento da aprendizagem como um todo. Nesse caso, aprender sobre a alfabetização e tudo que precisa construir nesse processo. Eu vou mostrar para você, deixa eu ver aqui. Nesse caso aqui, ó, deixa eu mostrar o caso logo. Se você não tem a visão do especialista, você não consegue identificar a necessidade dessa criança e entender o motivo que essa criança respondeu essa sondagem dessa forma. Dá uma olhada. Fala para mim o que você escreveu aqui. Coxinha. Coxinha. E eu vi que aqui você apagou um i. Por que você apagou o i daqui e colocou ele aqui? Porque senão vai ficar 2 is. Senão fica 2 is. E não pode ficar 2 is um do lado do outro na palavra?
Porque senão eles vão brigar igual o R, o outro R, o S e o outro S. Ah, senão eles brigam? É. Entendi. Então tem que separar toda letra que tiver do lado da outra, tem que separar para não brigar? É, senão elas brigam e fica tudo triste. Ah, entendi. Interessante, né? Uhum. Olha só, gente. O que vocês observam? Deixa eu perguntar aí para vocês. Ó, como vocês observam esse vídeo que eu acabei de colocar aqui para vocês? Ó, a palavra era coxinha. E essa criança veio escrevendo co-xi, ela botou ali o X e o I, e o inhá, ela ia colocar o I e o A. Porém, ela apagou o I da ordem que ela faria e inverteu, colocou o A e depois o I. Eu achei aquilo interessante e fui fazer a pergunta. Por que você fez isso? E daí ela disse o quê? Que as duas letras iguais não poderiam estar, assim como os dois S's, os dois R's e tal, nananana. Olha aí, gente. O que vocês acham? Por que essa criança... Alguém está falando aqui, ó, aulas de vendas. Aula de venda não, eu não estou vendendo nada, eu estou dando oportunidade para que você possa mudar a sua mente, se transformar e transformar outras vidas, tá? Eu estou disponibilizando o meu tempo e o meu conhecimento aqui nesse aulão para dar a você o conhecimento que você veio buscar. Se você quiser aprofundar, eu tenho uma oportunidade para você, não estou vendendo, tá? Eu estou dando oportunidade do teu crescimento, só isso. Fique claro isso, tá, gente? Então, vamos lá. O que essa criança, ela estava pensando? Hein? O que essa criança estava pensando? Hein? Ela estava pensando exatamente como a professora explicou uma análise ortográfica de separação de sílabas. Ah, ela está lá. Dois S's não pode estar junto de dois R's. Muito bem. Então, por quê? Porque as letras são iguais. Muitas vezes a gente ensina assim, não é verdade? Só que uma criança que não está naquele nível de pensamento ainda, ela pode pegar esse conceito e aplicar em muitos outros casos, quando, na verdade, naquele caso não se aplicava, né? Só que na cabecinha dessa criança, essas letras não podiam ficar juntas, porque sempre que tem letra igual junto, na cabeça dela, eu tenho que separar. E aí, olha só que interessante, né? Quando nós olhamos para essa criança e verificamos o seu nível de pensamento, eu consigo entender também a forma como ela foi mediada na sala de aula, porque ela ainda não está pronta para receber aquele conteúdo de ortografia, porque ela ainda está numa fase silábico-alfabética para alfabética. E aí, olha só que interessante, como que eu vou planejar uma aula única para todo mundo e não considerar o desenvolvimento dessa criança do jeito que está? Esse é o grande ponto. Essa é a grande sacada que eu preciso que você perceba, porque você precisa entender o desenvolvimento do teu aluno para que você possa oferecer para ele exatamente o que ele precisa na etapa que ele está. Então, entender o que falta na etapa do desenvolvimento é muito importante. Muito importante. Essa criança ela ainda não estava pronta para avançar para o nível ortográfico. Ela ainda estava oscilando, ainda está oscilando, né? Do silábico alfabético para o alfabético. Então, na hora de planejar a minha aula, eu vou precisar considerar o que eu tenho, qual é a realidade do meu terreno. Lembra que eu falei? Qual é a realidade do meu terreno? O que você precisa fazer para avançar nesse nível de pensamento, no pensamento dessa criança? Vou dizer para você, uma criança que está pensando ainda numa escrita silábico-alfabética, ela precisa, antes de entender ortografia, compreender exatamente quais são os níveis fonológicos. Ela precisa entender o nível do fonema, ela precisa entender a ordem que aparece a esses sons, que é a consciência fonêmica. Tudo isso faz com que essa criança não esteja argumentando dessa forma, né? Ela poderia dizer para mim, não, é porque apareceu o I de novo, ó.
coxinha, porque o nha, muitas vezes a criança percebe como som de i, né? E aí ela pode colocar ali, não tem problema. O argumento não tem que ser aquele, porque a letra é igual, eu tenho que separar. Não. Nesse caso, ela precisa fortalecer uma análise fonêmica para que a argumentação dela ao escrever seja outra, e não essa que ela acabou de dar. Então, é muito importante que possamos entender o nível de pensamento da criança. E aí eu te pergunto, será que você tem alunos pensando assim? Será que você tem alunos pensando no realismo nominal? Será que você tem alunos pensando silabicamente? Tudo isso é importantíssimo para que você possa traçar o caminho dos seus alunos. Então, como eu disse, nesse caso, que eu acabei de mostrar para você. E nesse aqui, nesse caso aqui também, a professora não entendia esse processo, não deu à criança o que ela precisava, não analisou a forma como ela estava pensando, encaminhou essa criança para a recuperação. Quando, na verdade, era primeiro bimestre do primeiro ano, essa criança estava alfabética, né? Silábico-alfabética aí, estava faltando alguma compreensão de alguns fonemas ainda, tá? No primeiro bimestre do primeiro ano, e já foi encaminhada para a recuperação, desconsiderou a correção dessa prova que você está vendo aí. E por quê? Porque desconhece as ações. Se o professor é conhecedor dessas ações, ele vai entender o que ele tem que fazer com uma criança que está no nível silábico. O que ele tem que fazer com uma criança que está no nível alfabético? E por aí vai. Então, planejar uma aula, você precisa planejar. Uma outra ação é que você precisa planejar uma aula condizente com os níveis presentes na sua turma, tá? Então, como começar a fazer isso? Eu vou mostrar para você que a sua aula precisa, primeiro, quando você for planejar uma aula condizente com o nível da sua turma, aí você vai anotar, tá? A sua aula precisa ser envolvente, tá? Ela, ainda que você não entenda direito, né? Dos gostos dos seus alunos, não entenda direito das suas preferências, mas você vai pesquisar sobre isso, você precisa criar uma aula envolvente. O que é uma aula envolvente? É uma aula que, se você fosse criança, da idade dos teus alunos, você gostaria de assistir, tá? E aí você pode usar um tema para atrair a atenção dos teus alunos. Como que você vai fazer isso? Escolhendo um contexto que você vai desenvolver essa aula, para que você alcance um objetivo. E aí eu vou mostrar para vocês agora uma estrutura de uma aula. Eu peguei um tema qualquer, tá? Para mostrar para você, e você vai receber isso também lá no grupo do WhatsApp, você vai receber esse modelo de plano de aula, para que você possa entender a estrutura, tá? Para que você possa alcançar o objetivo da sua turma. E você vai ver daqui a pouquinho, que em uma única aula você pode alcançar diferentes níveis de aprendizagens da sua turma. Quando você sabe onde a sua turma está, você desenvolve um plano de aula para desenvolver essas crianças de uma forma muito simples, tá? Muito simples, de verdade, para que você possa ter ações específicas e o resultado seja outro resultado, tá? E que você não fique sempre na mesma coisa. A queixa de muitos professores também, além de estruturar essa aula, é saber quais são essas ações, como eu disse para vocês, e vocês acabaram me dizendo aqui o quanto isso é importante saber, né? Porque muitas vezes você fica perdido nessas ações. E aí, para planejar uma aula, lá no meu curso de neuroplanejamento, que inclusive nessa ação da FAI que nós estamos fazendo, se você também quiser levar para você o neuroplanejamento de aulas, eu estou oferecendo ele. Quanto que é o preço real dele, William? 697, tá? Ele é 697. Você vai
você vai levar ele por 197. E todos os alunos da FAI que estão aqui nesse aulão, se quiserem dar um upgrade lá nos seus cursos, se você quiser levar mais um curso para que você possa se qualificar, você vai procurar os nossos administradores, a nossa equipe, e vai dizer lá, eu sou FAI e quero participar dessa promoção. E aí, nessa ação de 697, ele vai estar saindo por 197, tá? 197. Eu estou oferecendo a oportunidade para que você possa adquirir esse curso também de neuroplanejamento de aulas, onde eu aprofundo mais um pouco sobre isso, tá? E lá na área de membros da FAI, esse curso vai estar nessa promoção. Então, você pode chamar o administrador, você pode aproveitar na área de membros, e você que está adquirindo a FAI hoje, você também pode incluir na tua compra aí por 197 essa formação, tá bom? E os alunos da FAI, eu não ouvi, William, desculpa. Os alunos da FAI vão ter a gravação dessa aula lá na plataforma também, tá? Então, ó, exemplo de estruturação dessa etapa, né, que é do planejamento. Eu tenho uma ordem que não é minha, mas eu aproveitei de uma outra formação que eu fiz, que fala sobre comunicar melhor para o outro através de um roteiro. E esse roteiro se chama AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação. Então, eu trouxe isso para dentro da sala de aula. Eu quero mostrar para você o que é cada passo desse. Eu ensino lá no meu curso de neuroplanejamento também, como que você pode estruturar o seu plano de aula e conter nele tudo que você precisa para chamar a atenção dos teus alunos, atrair os teus alunos e caminhar com eles da melhor maneira. Eu vou mostrar aqui para você agora a estruturação de um plano de aula, tá? Para que você possa... A gente já está caminhando para o final, tá? Mas você não vai poder ficar sem isso aqui. Aqui. Ó. Esse plano de aula, tá aparecendo direitinho aí para vocês? Dá uma olhada aí, por favor. Oi? Tá aparecendo direitinho? Eu vou ampliar só um tiquinho, vê se melhorou. Tá, mas a ideia não é que você leia tudo que está aí, não, tá? A ideia é que você entenda a estrutura. Eu peguei um plano de aula, tá? Um tema, tá? Do dia do circo, né? Eu poderia ter pego... peguei um tema, tá? Eu peguei um tema, dia do circo, e estruturei aqui, de acordo com a BNCC. Muitas pessoas me perguntaram lá, Carla, como que eu coloco as habilidades? Como que eu coloco isso? Como que eu coloco aquilo? Primeiro, você tem que saber onde você quer chegar, né? Então, eu quero que as crianças entendam sobre essa temática, eu vou aproveitar essa temática, e dentro dessa temática, lá na BNCC, eu peguei, lá dentro do campo da experiência, se é a educação infantil, né? O que eu posso tirar de lá para agregar nesse tema que eu vou trabalhar. Então, eu penso no tema, vou até a BNCC e trago para cá, tá certo? E aí eu destaquei ali o eu, o outro, o nós, o corpo, gestos e movimentos, enfim, tudo isso aqui, aspectos da fala, escuta, fala, pensamento e imaginação, tom, cores e formas. Isso eu pensei assim, caramba, isso cabe direitinho no tema que eu quero tratar. E depois eu peguei os objetivos de aprendizagem. Normalmente eu pego os objetivos de aprendizagem depois que eu estruturo o meu plano de aula em si. Por quê? Porque tem coisa que pode faltar. Então, eu quero trabalhar, por exemplo, as relações interpessoais nesse tema. Beleza, então eu vou lá e pego e coloco aqui. Eu quero trabalhar a comunicação de ideias. Coloco aqui também. Eu quero... Tudo que eu quero eu vou trazendo para cá. Mas depois do plano pronto, eu posso acrescentar aqui também outros objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, porque surgiram na hora da elaboração. Beleza? Isso se tratando de educação infantil. Se eu for planejar para o ensino fundamental, eu vou escolher uma área do conhecimento, ou duas, ou três. Esse plano de aula aqui foi um plano de aula que eu pensei para uma aula. Que se eu quisesse ampliar isso para outras áreas do conhecimento, se for ensino fundamental, daria também, tá? Mas
Nesse caso aqui, eu trouxe só linguagens para trabalhar com você. Conhecendo a realidade dos meus alunos, conhecendo a necessidade, conhecendo o terreno, o que eu fiz? Fui lá, peguei as áreas do conhecimento na parte de linguagens, destaquei esses objetivos e coloquei aqui. Tudo que eu queria desenvolver. O sistema de escrita alfabética, a representação dos sons da fala, segmentação oral das sílabas, estudo da consciência fonológica, identificar fonema e por aí vai. Nossa, os meus alunos precisam desenvolver isso. Então, eu vou trabalhar isso com eles dentro desse tema. Beleza, eu sei a realidade dele, eu sei o que eles precisam e trouxe para cá. Beleza. E depois disso, o que eu faço? Quais são as competências dentro dessa área que eu preciso desenvolver? Também coloco aqui tudo linkado com o tema, gente. A gente precisa ter clareza. Lembra que eu falei da clareza? Beleza. Aí gosto também de colocar quais são as competências gerais. Sabe aquelas 10 competências gerais que a gente precisa desenvolver, desde os alunos da educação infantil até o ensino médio? Então, eu peguei algumas dessas para trabalhar o tema Dia do Circo, por exemplo. Então, eu coloquei aqui, conhecimento, repertório cultural, pensamento crítico, empatia e cooperação, diferentes linguagens e tal, autonomia, coletividade, tudo isso eu coloquei aqui. Depois disso, o que eu penso? O que eu quero alcançar, de modo geral, na minha turma? Então, eu coloquei despertar o interesse cultural, ampliação do repertório cultural da criança por meio do tema Dia do Circo. É isso que eu quero. Comemorado no dia 27 de março, valorizar a arte circense tão difundida nos dias tão pouco difundida nos dias atuais. Eu peguei um tema, quero falar dele, esse é o meu objetivo principal. É o objetivo geral. Só que eu tenho aqui os objetivos específicos da área do conhecimento. Isso está claro para mim. Tendo isso aqui claro, gente, sabe o que eu faço? Eu vou desenvolver. Agora eu vou para o desenvolvimento do meu plano de aula. E aí, lembra que eu falei da AIDA? A letra A significa atenção. O que eu vou fazer, e esse ponto muitos professores pecam, o que eu vou fazer para chamar a atenção dos meus alunos? Pensa, o que eu vou fazer para chamar a atenção dos meus alunos dentro desse tema circo? Eu vou convidar um palhaço para abrir. Eu vou visitar o circo. Eu vou, sei lá o que você vai fazer. Mas você vai dar uma abertura. No meu caso, eu fui para simplicidade. O que eu fiz? Montar um cenário de circo na sala de aula para a chegada dos meus alunos. Olha só que legal. Então, prender fitas de papel crepom colorido no teto, do teto para as paredes, para fazer como se fosse uma lona de circo e tal. Organizar o tapete colorido imitando um picadeiro, separar peruca, tinta, bolinha colorida, tudo isso deixar ali preparado para os alunos. Para quê? Para receber esses alunos. Se você quiser colocar música... Gente, vocês acham que isso vai chamar a atenção dos alunos? Coloca aí para mim. Será que vai chamar a atenção dos alunos isso? Eu acho que chama. Se eu fosse uma aluna nessa idade, né, na faixa etária lá do ensino fundamental, se eu chegasse na sala de aula e encontrasse esse cenário, isso com certeza iria chamar minha atenção. Bem, uma vez que eu tenho a atenção desses alunos, e Forsten fala sobre a reciprocidade, né? Eu chamo a intencionalidade. O que é intencionalidade? Montar um cenário de circo. Essa é a minha intenção. Qual é a reciprocidade? Chamar a atenção dos meus alunos. Então, eles precisam gostar disso. Beleza. Eles gostaram e experimentaram e tal. Beleza. Então, eu vou para o interesse. Despertei a atenção, despertei o interesse. Eu vou receber os meus alunos com música instrumental, que retrata a arte circense ou não, né? Poderia ser outra música de circo também. Perceber como eles vão agir, se eles vão pegar a cartola, se eles vão se pintar, eu vou deixar livre. Se eles vão colocar nariz de palhaço, o que eles vão fazer? E aí eu serei a apresentadora desse circo como a professora. Olha só que legal, gente. Vou receber as crianças, vou dar as boas-vindas, vou
instigar que eles falem. Olha só, e aí eu estou trabalhando o quê? Linguagem. Lembra que eu falei do repertório cultural, de tudo isso? É nesse momento que eu estou atingindo aquele objetivo lá de cima. Isso está claro para mim. Depois, eu vou trabalhar com ele, além desse repertório cultural, a observação do nosso espaço, o que a nossa sala virou, qual é o nome desse lugar, o que tem nesse lugar. Eu vou saber o que eles trazem para a gente. Como que é essa experiência? Ah, não, professora, eu nunca vi um circo. O outro fala, eu já visitei um circo, eu já fui num circo lá perto da minha casa e tudo mais. Ah, eu já vi um circo na televisão. E cada um vai falar sobre isso. Depois desses questionamentos, eu vou para o desenvolvimento. Olha aqui, ó, desenvolvimento. E aí, qual é o meu objetivo aqui no desenvolvimento? Convidá-los para experimentar um dia de circo. Então, eu vou deixar que eles se enfeitem e tudo mais, e a nossa aula vai ser nesse clima. Vocês acham que essas crianças vão ficar chateadas se a gente fizer uma aula assim? Eu acho que não. Eu, como criança, gostaria, tá? E aí, a gente vai aproveitar o momento para falar das mudanças que aconteceram nesse circo. Vou trabalhar com eles aquele poema da Foca, de Vinícius de Moraes, interpretar, cantar esse poema ritmado, e por aí vai. Gente, depois disso, sabe o que eu faço? Eu vou para a ação. Qual é a ação? Atenção, interesse, desejo e ação. Qual é a ação? Aproveitar o contexto, desenvolver as habilidades fonológicas, fônicas e ortográficas. Por que eu botei isso daqui? Porque eu tenho uma turma com muitos níveis. Eu tenho criança que está no pré-silábico, eu tenho criança que está no silábico, eu tenho criança que já lê e escreve, eles estão lá no ortográfico, alfabético e no ortográfico. Nossa, como é que eu vou fazer isso? Agora eu já dei aula para todo mundo. Agora eu vou direcionando os acontecimentos dessa aula para alcançar o objetivo de cada grupo da minha turma. Então, com um grupinho, eu vou trabalhar o mesmo tema, fazendo contagem de palavras que aparecem na música, de palavras repetidas. O segundo grupinho, que precisa desenvolver a parte silábica, o que eu vou fazer? Está tudo descrito aqui. Vou precisar desenvolver a literação. Então, olha lá, perceber quais são as outras palavras que começam com a palavra circo, círculo, circense, circular. Eu vou trabalhando o vocabulário dessa criança. Ah, cara, eu posso trabalhar com a palavra palhaço, então? Com um pedacinho pá. Quais são as palavras? Quais são as palavras que começam com essa sílaba? E por aí vai. Trabalhando rima, o que rima no poema. Eu posso trabalhar consciência do fonema, posso trabalhar a fônica. Como que eu vou trabalhar a fônica? As crianças que estão trabalhando a relação da letra com o som, eu posso apresentar a letra F, aproveitando o sentido da foca, né, dentro do poema de Vinícius de Moraes, que era um animalzinho do circo, e que a gente pode trabalhar. Trabalha a relação com o som, do som com essa letra, figuras que possuem ou não esse som e essa letra, e por aí vai, gente. Olha quanta coisa. Posso trabalhar com a galera da ortografia, a diferença do som do S e o som do C nas palavras circo. Tem criança que pode escrever circo com S, só que nessa palavra a ortografia é diferente. Então, eu aproveito tudo isso para alcançar os diferentes níveis da minha turma. Gente, olha só. Será que esse planejamento aqui alcança todos os níveis da nossa sala de aula? Fala aí para mim. Será? Tem gente falando aqui, ó. Realmente dá para fazer muita coisa com esse planejamento. Gente, e esse planejamento eu só coloquei uma área do conhecimento. Uma área do conhecimento. Só. Eu poderia ali aproveitar para trabalhar raciocínio lógico, eu poderia trabalhar várias outras coisas. Não é verdade? Pode ser um planejamento que vai virar um projeto que vai durar um mês, se deixar. Tá vendo? Então, olha só que demais, não é? Dá para fazer milhões de coisas. Agora, deixa eu fazer outra pergunta. Tem clareza? Vamos voltar lá para o início da nossa aula.
Tem clareza? Nesse plano de aula aí, tem clareza? Fala para mim. Vai lá, gente, ó, responde o que eu estou perguntando. Tem clareza? Responde, tem clareza. A outra pergunta que eu quero que você coloque, ó, muita clareza, tem sim. Você conseguiu visualizar essa aula acontecendo na sua turma? Não é? Dá até vontade de dar uma aula dessa, não é verdade? Próximo ponto. Tem ações pedagógicas claras para as necessidades das crianças, da sua turma, dos diferentes níveis? Tem ações pedagógicas aí claras também? Coloca para mim. Tem ações pedagógicas? Ó, ali eu tenho para trabalhar tudo que eu quero na área de linguagem. Níveis fonológicos, nível ortográfico, apresentação de letra, tá tudo ali. Tem ações pedagógicas? Tem. Tem resultado? Você acha que eu não vou alcançar resultado nenhum com esse planejamento? Ou você acha que eu alcanço resultado? Coloca aí. Tem resultado? Tem resultado, né? Com certeza. Estão botando aí, com certeza. Então, eu posso dizer que isso é um planejamento? Ou é um roteiro de aula? Fala aí para mim. É um roteiro de atividades ou isso é um planejamento de aula? Vocês estão vendo como para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa de dedicação e de compreensão do terreno que nós estamos? Eu jamais faria um planejamento desse se não soubesse a necessidade dos meus alunos. Só que não basta eu estruturar isso. Eu preciso entender o que fazer para trazer as melhores ações pedagógicas. E isso vai fazer toda a diferença, sabe por quê? A cada ação pedagógica, agora, o próximo ponto que você precisa colocar aí na sua anotação, que eu nem vou abrir o slide, é monitorar, acompanhar o resultado. Acompanhar. Eu tenho que ter um resultado? Tenho que ter um resultado. Mas eu preciso o quê? Acompanhar esse resultado. Como que eu vou acompanhar? Lembra que eu falei da sondagem? Eu vou repetir a sondagem para saber se o meu aluno avançou, para saber se ele entendeu, se ele não entendeu, e por aí vai. É assim que se faz um trabalho pedagógico. Tudo tem um percurso, as ações pedagógicas não são diferentes, exatamente. Só que para o professor agir, ele tem que conhecer a realidade. E aí ele precisa ir monitorando. Poxa, os meus alunos que estavam pré-silábicos, agora com essas ações, eles mudaram de nível e por aí vai. Então, as minhas ações num próximo planejamento precisam ser diferente. E por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. É assim. O professor precisa acompanhar os resultados. Acompanhar os resultados. Faz sentido tudo isso, pessoal? E aí você precisa ter acesso a um conhecimento mais profundo também. Eu não vou enganar para você e dizer assim, agora você está pronto para a batalha. Não, você vai se deparar com dificuldades quando você for fazer a avaliação. E aí, o que eu faço agora? Quando você não sabe a resposta, você precisa buscar saber. E como você sabe? Estudando. Eu dei para você a oportunidade aí de você ingressar na formação de alfabetizadores, para que você saiba acompanhar, para que você entenda esse processo, não só de ouvir falar, mas de dominar isso. E aí você vai trazendo dessa estrutura e você vai levando isso. Então, gente, você precisa aproveitar essa oportunidade, que é para o teu crescimento. Olha, sem brincadeira, se você fizer a formação ou não fizer a formação, vou fazer igual eu falava para os meus alunos. A minha vida não muda se você fizer ou se você não fizer. A questão aqui é, eu estou dando a oportunidade, e aí você aceita ou não, de avançar nessa aprendizagem.
nesse aprofundamento. Se você quer sair do seu lugar comum, eu quero convidar para você entrar. Então vem. Porque eu posso dizer que eu sei o que é sair do lugar comum. Eu estava no lugar comum por muito tempo, mas o conhecimento foi me libertando. O conhecimento foi me liberando também para que eu pudesse alçar novos voos e entender também, de fato, o que os meus alunos precisavam. Então, gente, eu não estou aqui para enganar você, pelo contrário. Eu estou aqui com toda a minha boa vontade e disponibilidade de mostrar para você que existe um caminho e que você pode fazer diferente, tá certo? Então, vamos junto. Vai ser um prazer caminhar com você, vai ser um prazer te conduzir nessa jornada e elevar o teu nível de conhecimento teórico e prático e também os teus resultados, tá certo? Então, ó, quero agradecer por você ter ficado aqui até agora. Já passamos de 1 hora aqui juntos, né? E eu tenho certeza que tudo isso contribuiu muito para o teu crescimento. Ó, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom?